sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula de língua portuguesa, componente aí da área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Pessoal, nós estamos aqui na segunda etapa, ensino fundamental, terceiro semestre, certo? Módulo 1, unidade 2, componente de língua portuguesa. E hoje nós vamos trabalhar com um gênero importantíssimo, que é o gênero resenha, tá? Nós vamos aprender o que é esse gênero. Vamos lá? O gênero resenha, tá? Ele é conhecido também como resenha crítica, é um texto jornalístico, faz parte aí do campo jornalístico, é um texto de opinião, ele procura fazer uma avaliação elogiosa, tá? Vamos dizer assim, ou às vezes crítica também, tá? De algum, vamos dizer assim, de alguma obra, de algum show, de um DVD, de um filme, de um espetáculo, tá? A sua estrutura, ela se dá em duas partes. Nós vamos sempre pensar em um resumo ou uma visão geral do autor avaliado, tá? E depois a segunda parte, que é onde vem a questão da crítica, né? Ou a questão impessoal desse autor. Olha só esse conceito. Resenha, tá? É um texto usado para descrever, enumerar e analisar, tá? Outras produções textuais artísticas. Ele pode variar de obras literárias, né? Ou até tratados de anatomia. Então, nós vamos ter aí filmes, discos, tá? Obras literárias, enfim. A resenha, ela se divide, né, em descritiva e crítica. E são textos aí que vão contemplar, né, informações ou uma crítica ou uma descrição de um livro, de uma obra, de uma peça de teatro, ok? Alguns jornais adotam uma resenha como forma de quê? De prestação de serviço. É um texto que vai o quê? Opinar, vai reunir comentários de uma origem pessoal, também julgamentos desse próprio resenhador sobre o que está sendo analisado. Então, vamos pegar o quê? Um filme, certo? Vamos pegar uma obra literária, uma peça de teatro e vamos fazer uma resenha. Então, eu, enquanto resenhista, né, eu vou o quê? Apresentar essa obra, por exemplo. Então, eu faço o quê? Um resumo, que é a primeira parte. Depois eu venho com a minha crítica, né? E após isso eu teço ali elogios e faço as minhas recomendações, ponderações, enfim, certo? Então esse texto ele será descritivo ou crítico, certo? Então aqui está para vocês os dois tipos de resenha que nós temos. A resenha descritiva, o que se coloca, né? O autor, ele vai relacionar as informações sobre a obra resenhada de maneira sucinta, breve, resumida, bem objetiva. E é uma tipologia o quê? Que não há espaço para opiniões sobre a obra, tá? Que é diferente. É uma resenha, um resumo de forma descritiva. Então, ele vai relatar, vai resumir sobre a obra, ele não opina, certo? Então, olha as características, como que se faz esse tipo de texto? Tem que ter objetivo, motivação e clareza. À medida que for lendo o texto, né, a ser resenhado, deve tomar nota, né, do que está sendo colocado para serem consultados. Você, ao redigir uma resenha descritiva, deve fazer um esqueleto com introdução, desenvolvimento e conclusão. Expor as informações técnicas desse autor relacionado ao título completo dessa obra. Apresentar a estrutura, o seu foco narrativo, né? Deve colocar índices, sumários. Elaborar posteriormente um resumo. Depois disso, você faz o quê? Uma análise dele, certo? Interpretar a obra, tá? É interpretar, não é dar a sua opinião, ok? Isso porque nós estamos falando de
resenha descritiva. Por fim, você se identifica, né? Coloca ali o seu nome e as referências bibliográficas. No caso ali onde você consultou, quais foram os meios para desenvolver esse trabalho, claro? Então, esse é o tipo quê? De trabalho descritivo. É uma resenha descritiva, é um resumo, é uma análise, tá? Que você está fazendo de caráter descritivo e não opinativo ou crítico, certo? No caso da resenha crítica, ela já é diferente. Ela faz levantamento sobre a obra, né? Mas, nesse caso aqui, esse resenhista, ele irá o quê? Se posicionar, ok, pessoal? Então, nesse caso aqui, há o quê? Posicionamento. Há espaço, né, para a construção de uma argumentação. Inclusive, esse autor estabelece o quê? Se estabelece, né, com base nele. A estrutura, o que nós temos na resenha crítica? Eu apresento o quê? A referência bibliográfica antes de iniciar, certo? Eu apresento ali no início desse texto, né, toda a minha referência bibliográfica, de onde que eu colhi aquelas informações. Posteriormente, né, no meu primeiro parágrafo, eu menciono o tema, né, o principal objetivo, quais são as minhas ideias centrais, né? Se eu estou fazendo ali uma análise, se eu vou fazer uma resenha de uma obra literária, eu apresento o tema, né, anteriormente, coloco as minhas ideias centrais relacionadas àquele trabalho, àquela obra, certo? Posteriormente, eu vou descrever o que é a estrutura da obra, certo? Falar de cada parte dessa obra, né? O que compõe, quais são os elementos, falar ali do enredo, dos personagens, o que compõe a obra em si, certo? Posteriormente, eu apresento o quê? O resumo da obra, tá? Considerando introdução, desenvolvimento e conclusão. Depois que eu faço esse resumo, aí sim, aí eu vou me posicionar, tá? Eu vou falar a respeito desse trabalho, qual que é o meu posicionamento, se o trabalho foi bem executado, certo? Fazer uma crítica, uma análise de toda a obra, né? Considerando que, né, lembrar a opinião deve ser embasada em dados científicos, não achômetro, ok? E por último, né, no meu parágrafo, eu vou indicar aí, né, o público-alvo, a quem que eu destino aquele trabalho, se é a jovens, se é a sociedade, se é aos leitores, certo? E faço a indicação ali da obra, ok? Então, isso é o que? É uma resenha crítica, né? Lembrando que uma crítica, né, é sempre uma crítica, mas eu vou apresentar, meninos, um trabalho, certo? Eu vou falar a respeito de um trabalho de alguém. Então, eu devo me posicionar o quê? Como um profissional, de fato. Olha só esse exemplo aí. Nós vamos praticar o quê agora? Trabalhando com essa obra aqui incrível, que é a Moreninha, de Dom Casmurro. Ou, se vocês preferirem, podem escolher o Ateneu ou Volta ao Mundo em 80 Dias. Todos esses textos aqui comigo, todos esses textos aí, pessoal, são textos o quê? Do nosso gênero romance, que nós trabalhamos em aulas anteriores. Então, vocês, o que eu aconselho? Leia a obra, certo? Tem vários PDFs aí disponibilizados, né? As bibliotecas escolares têm as obras disponíveis, leia, certo? E faça uma resenha, né? Não tem como você falar sobre algo que você desconhece. Então, conheça a obra, conheça o autor, para depois você fazer a sua crítica em cima, combinado? Então, essa é a nossa aula de hoje, o nosso combinado aí para a prática. É que vocês realizem uma resenha crítica. Claro que isso aqui é uma sugestão, mas vocês podem diversificar isso. De que forma? Ah, prefiro fazer de um filme, né? Gosto mais disso. Então, escolha um filme interessante, conheça o autor, né? Enfim, conheça tudo a respeito do filme e faça a sua resenha crítica, ok? Combinado? Então, agradeço aí a atenção de vocês.
Obrigada, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.